Oi, oi, conectados, tudo bem com vocês? Está começando mais um episódio neste canal maravilhoso e hoje estamos aqui no Pode Conectar novamente, né? Mais um episódio aqui com convidados maravilhosos. Vocês estão gostando? A gente viu com tudo mesmo, né? Trazendo vários convidados especiais e hoje eu tô com uma convidada muito top da área de materiais adaptados, da área da psicologia, da psicopedagogia. E ela é muito top. Gente, ela vai contar um pouquinho pra vocês a história dela, né, da vivência de empreendedorismo que ela vive, né? Porque a gente tá trazendo muitas pessoas empreendedoras. E hoje estamos com a Gabriela. Oi, Seja meu muito amor. bem-vinda, tá? Obrigada, pessoal. Como foi quando você sabe, quando eu enviei o convite pra você? O que você sentiu assim, Gabriela? Na verdade, foi a primeira vez que eu fui convidada para o podcast. Eu fiquei assim, fiquei muito lisonjeada, porque você ser reconhecida dentro da sua área, principalmente dentro da área da educação especial, né, da educação inclusiva e dentro dos recursos adaptados, como eu digo, né, eu cheguei aqui só era mato. É. E aí começar a ser reconhecido, isso é muito bom. Então, para mim foi assim, nossa, que presentão, Gratificante, tá? né? E a gente se encontrou, né, em um evento e vocês Sim. logo em seguida me fizeram esse convite. Para mim está sendo incrível poder falar disso, desmistificar coisas sobre o empreendedorismo nessa área. Verdade. E, gente, a Gabi, ela é, acho que uma das maiores de materiais adaptados. Eu te considero a maior. Por quê? Porque eu não vejo muitas pessoal fazendo todo esse movimento, né? Por exemplo, você participa de eventos, né? Você tem as suas redes sociais que você movimenta, né? Conta um pouquinho sobre como é que surgiu essa ideia, né? De montar, né? Essa empresa de materiais adaptados. Bom, eu fui AT, né? Primeiro eu comecei a trabalhar dentro da área da educação inclusiva quando eu fui AT, que é acompanhante terapêutico. E desde lá eu não tinha muito financeiro para comprar os meus recursos. Na clínica que eu comecei a atuar, o pessoal tinha o manejo de fazer recursos. E eu aprendi lá a criar recursos, né, estruturados e adaptados para as crianças que eu atuava. E como tinha a falta de algo que era o meu financeiro, que era pouco por estudar e trabalhar, eu precisava construir os meus próprios recursos. Então, partindo disso, eu comecei a estudar, me apaixonei pela área do recurso inclusivo, né, do recurso adaptado, e comecei a criar os meus próprios recursos, tá? E comecei a criar para o pessoal da clínica. Alguém queria um recurso, explicava para mim como queria e eu ia criando. Então, eu executava tudo com material reciclado. Eu tirava de livro, eu retirava de revistas. Depois eu comprei uma pequena impressora, fui imprimindo, engomava os plásticos no ferro. Nossa, fui aprendendo gente, isso, fui pesquisando e fui fazendo, fui entendendo como é que comprava velcros, como era. Fui pesquisando para entender como era a construção, estudando para poder criar os meus recursos e vender. Tá? Mas eu só vendia para o pessoal da clínica que eu trabalhava. É isso que eu ia te perguntar, se tu fazia era de graça. Para algumas pessoas, sim. Para os meus supervisores, sim. Para algumas outras pessoas, eu fazia, mas só para eles pagarem o material que eu já construía. Aí isso te motivou, né? Isso me motivou depois de um tempo. Porque, na verdade, assim como vocês sabem, não sei se vocês entendem, que o empreendedorismo, geralmente, né? O empreendedor, ele começa da necessidade de sobreviver. Isso. E eu comecei, né, dentro dessa área, criar o Gabi Materiais Adaptados partindo da necessidade de sobrevivência. O Gabi surgiu na pandemia, no segundo mês de pandemia. Então, eu sempre fui autônoma. Eu saí do CLT para ser autônoma, atuar naquilo que é o meu sonho, sempre foi meu sonho, desde quando eu comecei a estudar, né, pedagogia. E eu entendi que eu queria trabalhar dentro disso e fui viver dentro dessa área. E eu sempre ganhei por hora. E aí, quando chegou a pandemia, a gente fechou. Né? O primeiro mês eu consegui
viver com o que eu tinha, com o que dava. Mas a partir do segundo mês não tinha como. Então eu tinha nas minhas mãos habilidades. E fui colocar essas habilidades em prática. Sim. Que era justamente construir recursos. E eu fiz algumas propostas que eu chamo de indecente para as pessoas que estavam próximas de mim, que eram os meus amigos que tinham um pouco mais de financeiro. Pedi para uma amiga comprar uma impressora melhor para mim e comprei com o dinheiro que eu tinha uma máquina de plastificar. Sim. E aí, tipo, a minha amiga parcelou pra mim e eu fui pagando aos poucos, né? Fui pagando por uns serviços pra ela, né? Porque como se eu tirasse do meu, né? Sim. Eu não sabia se ia dar certo, né? Então eu fui pagando com serviços pra ela, né? E a máquina eu comprei e fui, né, executando. E botei tudo nas redes sociais. Eu já tinha uma outra página, que era o Espaço AT, que é meu grupo, que é uma outra coisa que eu posso contar para vocês, né? Que hoje é uma outra microempresa. E o Gabi Materiais Adaptados surgiu aí dessa necessidade de sobrevivência. E deu super certo, porque na pandemia eu descobri que tanto essa habilidade era uma necessidade do público, quanto esses recursos era uma coisa que estava em falta no mercado que eu estou. Eu descobri que tinha muitas pessoas no sul do país já fazendo algumas demandas, muitas e poucas, na verdade, né? E eu fui botar em prática tudo que eu já pesquisava, que eu já gostava, que é a minha grande paixão, que são recursos estruturados. Muito legal. Você falou assim da questão dos amigos, gente, seus amigos é muito... Porque assim, gente, não é todo mundo... Eu tenho muito poucos amigos. Mas aqueles amigos, né? Mas aqueles amigos que vão pra guerra. Porque não é todo mundo que fala assim, eu vou te dar bem Isso. uma impressora. Não, eu como costumo dizer, se eu posso dizer uma coisa pra todo mundo, tenho bons amigos. Então eu sempre tive muitos amigos, eu sou muito abençoada, certo? Graças a Deus, né? Eu tenho bons amigos, hoje eu tenho uma rede de alunos incríveis. Eu tenho pessoas que vão pra guerra comigo mesma. E quando eu digo vão pra guerra, é de segurar as pontas. E não, nessa época também, tipo, eu comprei uma impressora que na época era R$1.000. E essa amiga, a proposta foi essa. Eu digo, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma vontade. E essa amiga falou, tá bom. Ela era minha supervisora na época. Então ela já sabia que eu sabia fazer. E aí ela falou, pois vamos combinar assim. Eu falei, a proposta que eu posso fazer é, eu posso te pagar em serviço. Opa, perdão. Eu posso te pagar em serviço. Aí ela, tá bom, tudo bem. E aí a gente foi fazendo dessa forma, né? Quando ela precisava imprimir alguma coisa muito grande, imprime isso pra mim. Aí eu, faz isso pra mim. Então foi uma troca de favores. Ela investiu no que ela podia. Ela me ajudou da forma que ela poderia, né? Ela tinha uma vida mais estável e ela me proporcionou eu poder ter uma segurança. Que eu acho que são coisas que amigos podem fazer uns pelos outros, né? Verdade. É uma amiga de muitos anos e eu entendo que quando a gente tem amigos de verdade, os amigos fazem isso, seguram uma mão. Como eu digo, uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto e tomam banho juntos. Né? Então, amigos são pra isso. Eu, graças a Deus, eu tenho poucos amigos e os poucos que eu tenho seguram muito a minha mão e me apoiam bastante. Graças a Deus. Agora, eu fiquei curioso numa coisa que eu tô aqui toda hora. Como é que você... Porque, gente, vocês não tem noção, vocês pulam no Instagram. Eu nem trouxe hoje, né? Eu poderia ter trazido, mas eu saí de casa assim, só pensando em como eu ia explicar toda essa jornada, gente, porque eu depois, as minhas auxiliares, né, as meninas que estão comigo, as minhas parceiras, né, eu não gosto de dizer que são minhas parceiras mesmo. Elas falam assim, se a gente mostrar pra todo mundo como isso tudo acontece, vocês vão ver que um boom. As pessoas vão entender que até o valor que elas pagam é muito barato. Porque, gente, é uma coisa assim, muito grande para se chegar àquele recurso, certo? Depois eu mando eu posso fazer uns mini vídeos para vocês verem como funciona. É verdade. Não, e eu queria saber entender onde é que você faz. Gente, eu tô faço falando... aqui. Não, mas... Não, mas eu falo assim, gente, você não tem noção de quantos materiais adaptados a Gabi tem. Hoje, contando com o catálogo antigo e com o catálogo de hoje, eu devo ter uns 400 materiais criados. Eu acho muito. É muito, né? Tipo, naquele dia que vocês me encontraram, eu acho que eu tinha ali uns 180 recursos.
Ali é tipo, aí você vê assim algumas peças que a gente leva, né? Eu levo 3, 4 peças de cada, mais ou menos ali, né? Então você viu que tinha, eu levei aquela quantidade de caixas ali cheia, né? 2. E agora de alguns brinquedos que a gente leva, que são alguns poucos brinquedos que você vê que a minha intenção não é investir em brinquedos como tem em loja, mas em brinquedos específicos, sensoriais. E que eu vi. Você viu que são muito poucos, e você viu que são muito... eu vi. Né? E a minha ideia realmente é movimentar um recurso estruturado e que o mesmo tenha uma finalidade de inclusão e de aprendizagem para pessoas neurodivergentes. E a gente hoje está atendendo um público também que são idosos, porque a gente tem essa busca hoje. Os idosos, as pessoas que trabalham com idosos, famílias, vêm buscando. Então a gente também está tendo essa linhagem. Então a minha ideia é gerar esse recurso de aprendizagem, autonomia, fazendo esse percurso, tá? E que esse recurso ele seja que a pessoa consiga aplicar, qualquer pessoa. Você, que é uma pessoa que eu vou dizer leiga, tá? Sim. E eu, que sou uma pessoa terapeuta, que estudei, fiz especialização. Então, se eu pegar e você pegar, os dois vão compreender. A gente vai se ajustar na mesma linha e conseguir aplicar. Certo? Então a minha ideia é essa. Legal. Certo? Mas assim, é dentro da clínica que você faz os materiais? Não, em casa, no meu escritório. Você tem um escritório, né? Eu tenho um escritório. Gente, eu tô bastante curioso. Se você quiser um dia lá em casa, eu Exatamente. te levo. Se vocês Porque quiserem filmar. Porque a gente tá pensando em criar um quadro, não pode conectar, invadindo. Estão convidados. Os locais, né? Por exemplo, da Samara, que ela acabou de gravar, ela disse que a gente pode... Em breve, gente, vamos estar negociando aí, né, um projeto aí. Os meninos, vocês estão convidados a ir lá em casa, pra vocês entenderem. Porque, na verdade, é um escritório do tamanho desse. E aí eu tenho uma linha de produção lá, do tipo a impressora, a máquina de corte, a máquina de furar e tudo. E a minha equipe se divide comigo, né? Por exemplo, eu tenho uma pessoa que é a abençoada Thaís, mãos de fada, que corta os recursos comigo. Eu faço todas as montagens, todas. O final do recurso é comigo, certo? Todos aqueles recursos, eles passam por mim no final. Eu que embalo todos, boto todo no plástico. Ainda faço tudo isso e acho necessário porque eu ainda tenho um apego emocional em finalizar todos. Eu ainda não consegui retirar isso de mim. Porque, como eu digo, tudo, até quando a gente manda mensagens para os nossos clientes, tudo é feito com amor e carinho. Sim. Então, tudo passa ali por mim, né? Desde o criar, a pesquisa, o criar, né? E o recortar é feito entre eu e a Thaís. A Thaís e eu recortamos, emolduramos o recurso, né? E tem as outras meninas que vão comigo para a feirinha. Vão comigo para os outros eventos. E elas nos ajudam, né? Montar as caixas, montar tudo isso. Certo? E hoje essa equipe tá em quantas pessoas? Nós somos a Tamine, que atende no online hoje. A gente está nesse movimento de aprender a atender online, né? Movimentar catálogo e tudo. Porque ainda é um processo de crescimento. Eu estou aprendendo a crescer. Tem a Thaís, que recorta comigo, que é a minha Thaís Mãos de Fada, minha parceira incrível. Tem a que eu chamo e a que eu intitulo de gerente, que é a Juliana, que você conheceu lá também. Sim, aquela que eu confundi. A grandona, a mais alta de nós. Tá? E tem a Grace, que também nos auxilia no atendimento, certo? Que é uma mãezona de uma criança TEA e que também nos auxilia bastante, tá? Legal. Então nós somos essa. Certo? Então, é uma equipe que parece grande, mas ainda somos pequenininhas. Estamos aprendendo a crescer. E eu acho importante, você falou a questão que não consegue tirar dessas demandas, por exemplo, de finalizar e tudo mais. Você tá delegando. Tem gente que nem delega. Pois é, eu não conseguia há um ano atrás ainda delegar. Hoje eu já tenho que delegar, porque é muita coisa. É um crescimento. Né? E ainda estou em aprendizado. Por exemplo, a gente está aprendendo a montar o catálogo, certo? Porque tem muito, por exemplo, imagina 400 recursos num catálogo. As pessoas não conseguem escolher, né? Então a gente está aprendendo ainda o que vai no catálogo, o que vai só para evento, certo? O que vende mais, o que vende menos, o que a gente tem que entender. Porque assim,
A gente queria que todos esses recursos chegassem a todas as pessoas. Mas botar 400 recursos num catálogo é exagero. A gente entende isso. O que vai ser mais acessível para todo mundo? Muitas pessoas dizem, eu não vejo isso, eu vejo isso no Instagram, mas eu não vejo isso no catálogo. Aí, se eu tentar explicar para aquela pessoa que às vezes o nosso catálogo não vai atender todo mundo, porque todo mundo quer muitas coisas. As pessoas, elas chegam até nós pedindo uma coisa variada de demandas e a gente não consegue mais criar, porque a gente tem que atender um público e a gente não consegue, eu não consigo mais criar recursos como eu conseguia antes. Eu não consigo mais alterar recursos como eu conseguia antes, porque eu tenho uma vida bem corrida. Né? Bem corrida. Eu atendo numa clínica como psicopedagoga, eu tenho o Espaço AT, que é o espaço de cursos e formações, e tenho o Gabi Materiais Adaptados. E aí, como eu estava tentando dizer, eu estou aprendendo a crescer. E aprender a crescer, você tem que entender o que vai e o que não vai acontecer, o que vai dar certo e o que não vai. E às vezes você tem que falhar para poder acertar. E hoje eu estou aprendendo a falhar para poder acertar. Muito bom. Né? E conta um pouquinho sobre essa questão de cursos, né? Na Gabi, a gente tem a Gabi empreendedora, que trabalha com os materiais, mas a gente tem a Gabi também, que tem um baita conhecimento e que ensina outras pessoas, né, Gabi? Isso. Na verdade, o Espaço AT também foi uma forma de empreender meio que começou diferente. Há uns 10 anos atrás, 10 anos atrás, eu criei um grupo no WhatsApp chamado Espaço AT, Espaço de Acompanhamento Terapêutico. Era um espaço para falar exatamente dessa profissão, que é o AT. E começou com a ideia de chamar amigos e pessoas para falar dessa área, e estava acontecendo aqui um boom dentro de Teresina, e eu queria convidar as pessoas para desmistificar essa ideia dessa profissão. E aí, sentei numa mesa, eu estava estudando na casa de uma amiga e criei esse grupo. Chamei várias pessoas, chamei amigos psicólogos, supervisor, todo mundo assim, e começou um grupo. E aí fui mandando para várias pessoas e lá eu comecei a compartilhar recursos, artigos, livros que a gente conseguia. Tudo isso no intuito de informar pessoas sobre a temática, né, que era o AT. E eu comecei falando também sobre o autismo, que também era uma área que estava em expansão, e todo mundo falando sobre o autismo, né? Foi assim que teve uma grande repercussão de vários diagnósticos. Começou a acontecer bastante movimento em relação também à análise do comportamento aplicada, que é uma ciência que eu também atuo com ela. E eu comecei a fazer esse movimento, né, nas redes sociais, principalmente com estudantes. E assim, eu comecei a fazer isso só em grupos de WhatsApp. Hoje nós somos 13. Né? Nós somos 13 grupos hoje a nível Brasil. Tipo, tem pessoas do Brasil todo. Isso no online também, né? Online. É só online? Ou... e aí fiz isso também no Instagram. Comecei a postar coisas no Instagram. E eu gero ainda algumas questões do tipo... um tema específico que eu abordo, algo que está acontecendo nas redes sociais, que eu sempre trago para o grupo. Então, comecei a fazer esse movimento. E surgiu a ideia, por necessidade também de mercado, de montar um curso de AT, certo? E aí fiz o primeiro curso de AT. O primeiro curso de AT aconteceu uma semana antes da pandemia. E eu fiz esse primeiro curso, teve sala cheia, foi incrível, com profissionais que também estavam dentro da área, profissionais incríveis. Inclusive tive a oportunidade de trazer um dos meus supervisores na época para ministrar a aula nesse curso, que é o Kelvin Sampaio, que hoje é referência na análise do comportamento a nível Brasil. E a gente fez um curso incrível, e aí tudo fechou, certo? Então, mais uma vez, começamos a nível sobrevivência também. O Espaço AT também foi para online em algum momento, teve que sair do online depois. E hoje eu continuo com o mesmo, tá? Fazendo esse mesmo movimento dentro da área da educação inclusiva, treinando pessoas para atuar como ATs e aplicadores ABA, e também trabalhando com a ciência da análise do comportamento, que é algo que eu quero desmistificar dentro da minha cidade. Que é bem complicado, né? Essa área, né? Assim, gente, eu não entendo muito bem, que eu não sou... Mas assim,
a gente atende, a LR atende, né, uma psicopedagoga, e a gente vê que realmente é complicado, né, essa questão de análise comportamental, porque ela é muito complexa, né? Eu, pelo menos, na verdade, não é que é complexa, vou tentar explicar assim, né? As pessoas criaram uma visão errônea sobre a análise do comportamento partindo de aplicações erradas da mesma, certo? Criou-se a ideia de quem trabalha com essa ciência é adestradora de pessoas. Meu Deus. Sim, mas na verdade não é nada disso, né? É uma ciência, tá bom? Que trabalha com o comportamento humano partindo da avaliação do mesmo, tá bom? E quem conhece a análise do comportamento sabe que em nenhum momento a gente adestra ninguém, certo? A gente sabe que todo mundo vai se comportar bem, né? Comportar entre aspas, né? Quando se está bem, quando se está feliz, quando se o ambiente se é preparado. Então nós que trabalhamos, né? Eu nem me considero analista do comportamento porque eu não fiz mestrado e doutorado nisso, né? Eu sou, como eu digo, sempre serei estudante da mesma, porque para mim uma ciência tão robusta, não tem como a pessoa dizer, né? abarcar tudo com as pernas, né? Então, assim, é uma ciência muito grandiosa, que explica muito bem o comportamento humano, tá? Hoje a gente trabalha com mecanismos incríveis de aplicação, tem os profissionais que nos auxiliam, que são os aplicadores e os ATs. Então, é uma ciência que dá para todos os profissionais atuarem dentro, desde psicólogos, psicopedagogos, fonos, TOs, eles todos podem estudar a mesma ciência e falar a mesma linguagem, tá? Podem todas as crianças também receber tratamentos dentro do mesmo, tá bom? Então, assim, na verdade, se tem uma bolha que se criou partindo de algumas demandas que foram aplicadas de forma errada, tá bom? E muitos de nós já estamos nesse movimento de desmistificar isso, tá bom? Nós não adestramos pessoas, tá? Pelo contrário, a gente quer que todo mundo esteja bem naquele ambiente, a gente trabalha com assentimento, que é a aceitação do indivíduo dentro do ambiente que o mesmo está, principalmente trabalhando a autonomia do mesmo. A gente quer que nossas crianças, as pessoas neurodivergentes, vá para um ambiente naturalista e trabalhamos no mesmo, que é um ambiente naturalista, para que ele tenha autonomia, bem-estar, certo? Fazendo com que o mesmo se sinta incluso, que é o que a gente quer dentro da educação inclusiva, tá bom? A gente entende que pessoas de nível de suporte 3 no autismo, né, necessitam de aplicações diferenciadas de treino e tudo. Então, a gente precisa compreender o comportamento do mesmo para poder modificá-lo e também para poder auxiliar na evolução. O que a gente não quer é que a gente volte para os manicômios, a gente não quer pessoas trancafiadas. Naquela época, né, era criança com TEA, né, era titulado como exatamente, doido, né? Exatamente, a gente não quer isso. O que quem trabalha com análise do comportamento aplicado quer exatamente compreender esse comportamento, intervir no mesmo de forma assertiva e levar o indivíduo para o meio da melhor forma possível, com autonomia, com assertividade e com assentimento do mesmo. Muito legal. Assim, é bem mesmo... Isso. Tem que ir mais a fundo, né? Pra entender mais, né? E hoje o Espaço AT, né? Que é a parte dos cursos, eu venho trazendo vários cursos, né? Eu venho trazendo tanto de AT, que eu venho modificando e melhorando com o tempo, trazendo profissionais a nível Brasil, como eu falei pra você, como tentando trazer também profissionais que vão e que trabalham dessa mesma forma. Porque a ideia é exatamente essa, tá? O objetivo é exatamente esse, desmistificar e qualificar os melhores para o mercado de trabalho, quebrando totalmente esse padrão de que pessoa neurodivergente tem que estar fora do ambiente, tá? Tem que estar fora, tem que estar longe dos olhos das pessoas, né, que se dizem normais. Pelo contrário, a sociedade, ela é floreada por pessoas diferentes. E por que a gente não tem que aceitar o diferente dos outros, tá? Então, a minha ideia é exatamente isso, com o Espaço AT.
E aí ele é dentro da sua clínica também, é? Não tenho clínica. Não. Ou ele só é online, né? Ele não tem um espaço, né? A gente não tem um espaço físico, eu alugo salas para fazer os treinamentos, tá? Ah, entendi. Mas ele é todo online e a gente vai pro físico quanto necessário. Ai, mas vai futuramente, né? Você lança um espaço como aí. eu sempre digo, a Deus e a espiritualidade pertence. Muito bom, né? Uhum. E Gabi quem é a Gabi fora disso, né? A Gabriela fora disso. A Gabriela né? fora da... Eu sou uma pessoa muito calma, muito na minha. Acho que toda a explosão de outras coisas, elas vão para o Espaço AT e pro Gabi Materiais Adaptados, né? Eles são a minha forma de criar para o mundo. Uhum. E no restante do tempo, eu sou muito neutra, sou muito caseira, eu sou muito na minha. Acho que quando alguém me vê fora de casa, as pessoas até se assustam, porque eu fico muito em casa, eu gosto de assistir filmes, séries, eu gosto de dormir, de fazer nada, sabe? Porque eu acho que eu já faço tanta coisa eu também, sou assim. Quando eu estou com tempo livre, meu negócio é fazer nada. E hoje eu entrei na seita da corrida também, né? Agora. Todo mundo quer correr, né? Faço academia, né? Eu tenho que cuidar do corpo para ter uma mente melhor. E gosto de ficar em casa, como eu falei, né? Lendo, dormindo, fazendo nada, certo? Saio com os amigos, né? Que eu tenho. Então, basicamente é isso. Acho que chega uma fase que a gente vai se aquietando. Eu já fui mais festeira, mas agora eu tô na fase mais quieta. Entendi. Eu fiquei com uma dúvida aqui, né? Onde você faz os materiais é dentro da sua casa, né? Uhum. Você tem essas questões de não separar a vida, né, pessoal com a profissional, porque existe muito isso, né? Quando você tá dentro de um ambiente onde é o seu trabalho e onde você vive, né? Tem muito isso, né? De você trabalhar mais, ficar mais tempo trabalhando do que, assim, cheguei em casa, vou parar o mundo, não vou fazer mais nada, né? Mas você tem um acesso ali ao seu trabalho, né? Como é que você consegue assimilar isso? Não, eu já tive isso muito, mas com a terapia, eu faço terapia, acho importante. Eu aprendi que eu tinha necessidade de separar. Então eu tenho um escritório muito separadinho da casa, fica tudo do trabalho lá. Né? Então, chegou, se eu tiver que fazer alguma coisa, agora se eu tiver muito preenchida de trabalho, aí eu retiro algumas coisas e levo pra mesa por questão de espaço. Às vezes tem muitas coisas que ficam espalhadas quando tem algum evento muito grande, aí realmente eu tenho que espalhar na casa pra montar e tudo. Mas quando não, tudo fica dentro do escritório. Eu tenho um horário de entrar no escritório pra trabalhar, às vezes até viro à noite, se necessário. Mas fora isso não, quando eu tenho o meu horário livre, o escritório fica lá, eu desligo a luz, às vezes até fecho a porta pra me forçar a não olhar pra ele e pronto. Eu imagino. E aí tem o meu momento de estudo, por exemplo, eu tenho essas separações, né? O escritório, ele é realmente o meu trabalho ali. Quando eu vou estudar, eu tento estudar na mesa, que é uma outra situação. Então eu tento separar por pedacinhos o meu ambiente para que eu não fique atrelada a só o trabalho, só né? o trabalho, porque senão eu fico uma máquina o tempo todo trabalhando. E como eu também sou TDAH, eu sou muito hiperativa. Então quando eu ligo aquela coisa muita criatividade, tipo, eu fico extremamente criativa. Às vezes eu tenho um impulso criativo. Eu às vezes viro à noite ou outro dia, sabe, pilhada, parece que eu tomei um energético. Pra estar ali transmitindo, né? Exatamente. Então, às vezes acontece isso, mas aí eu tento dar uma pausa pra me separar essa situação. Então, por isso que eu tenho um escritório muito bem separado. Então, tanto que vocês vão chegar lá em casa, vocês vão ver que a minha casa é toda separadinha. Tipo, a sala é muito bem, o escritório, tudo muito separado, justamente por que eu tenha esse controle de saber que trabalho é aqui nesse local. Tá. Depois a gente vai marcar, Gabi, pra gente ver todo o processo, porque eu fiquei bastante curioso. Curioso assim, né, pra entender, né, porque não é fácil, né, Gabi? Não é fácil. Montar todo aquele material. Gente, eu vou mostrar aqui na edição, botem os materiais da Gabi, pra vocês entenderem que, gente, é muito,
artesanal, né? Uma coisa assim bem, né? É artesanato mesmo. Artesanato mesmo, né? Isso, Pois é o artesanato mesmo. Não é nada, não tem um maquinário que eu não preciso botar a mão para ele executar. Por exemplo, a máquina de plastificar, eu preciso empurrar cada plásticozinho que tá lá. Por exemplo, para fazer uma peça, a não ser se não for uma prancha que já venha, né? Já esteja totalmente pronta, a gente precisa estar movendo alguma coisa todo o tempo. Uma impressora, os recortes, a gente vai recortar, a gente encaixa tudo no plástico de plastificar, o recorte, cortar todos os velcros pequenininhos para colocar na peça. Embora a gente tenha alguns que já vêm moldados, a gente coloca todos, ter os plásticos do tamanho, botar todos dentro, conferir cada peça, né? Que às vezes ainda sai errada, mas a gente ainda tem que conferir, certo? Então tudo é muito artesanal, tudo é muito embaladinho, muito criado ali, tudo perto da gente, certo? E você tem muita perda de materiais nesse processo? Com alguns sim, certo? Por exemplo, tem material que às vezes eu acho que copiei, fiz certinho ali, né? Eu faço todo um processo, né? Eu crio nos aplicativos, né? Porque às vezes um aplicativo faz uma coisa, aí no aplicativo não faz. Aí manda o arquivo para outro aplicativo e ajusta de um jeito, né? Quando manda para o computador, desajusta, tem que ajeitar, né? Então, às vezes a gente tem que fazer esses manejos. E algumas peças, quando vai imprimir, a impressora trava, aí a tinta erra, aí joga aquela peça fora. Então, tem algumas sim que a gente vai perdendo com o tempo. Às vezes, quando bota no carro, se pega um sol, a gente tem que olhar se não maltratou a peça, porque a gente tem que observar. Você ainda bota no sol ainda? Não, por exemplo, assim, quando a gente vai para algum evento, sei, a gente entendi. observa tudo isso, né? Se botou no carro e se o sol, se a caixa esquentou, se o sol deu alguma modificada, porque é plástico. A gente tem que observar, embora ele fique numa alta temperatura, a gente observa, a alta temperatura do nosso estado é muito grande, mediante ao que a peça, às vezes, pode acontecer com a peça, né? Então, tudo isso eu tento observar. Eu compro velcros específicos, porque algum, né, a cola pode dissolver, porque a cola do velcro, ela é, às vezes, dissolvida dentro do nosso calor, tem que observar isso. Então, tem todo um quesito que, por exemplo, aqui no nosso estado, a gente tem o calor que atrapalha, por exemplo, às vezes. Tá? Então, com o tempo, a gente vai tendo que fazer algumas alterações por conta disso. Eu acho também que a adaptação, acho que de tanto você fazer, né, já tá mais prático pra você, mas quem tá iniciando deve ser muito complicado, né? E outra coisa que é o normal de criar, né? Cria uma peça, olha, recria de novo, recorta, não deu certo, ajusta de novo. Então, no processo criativo, você não faz uma vez, às vezes, o recurso. Às vezes eu já cheguei a fazer 8, 9 vezes o mesmo recurso, porque quando imprime, não encaixa, não ficou bom, errei uma letra, dei um espaçamento errado, não tá legal. Então, às vezes, isso acontece bastante. Criar um recurso, ele não é só, como eu já falei várias vezes, né, para várias pessoas. Muitas pessoas chegam na nossa mesa e já falam assim: isso aqui eu sei fazer, isso aqui eu sei fazer. Sério? Já passamos várias vezes por isso. Isso aqui eu faço, isso aqui eu imprimi, peguei na internet, fiz. Às vezes não é só isso. Às vezes é você entender que aquele recurso, ele tem um estudo por trás. Hoje eu estudo, eu pesquiso protocolos, eu tento compreender como é que vai ser o ajuste na clínica, eu levo o material para a clínica na hora do meu atendimento para testar. Eu aplico. Às vezes eu dou para algumas pessoas testarem, eu dou para as meninas, né? Às vezes leva para casa, testa, né? Ju, leva para casa, testa para mim. Às vezes eu dou para outras pessoas, né? Amigas, dou vários para ver se deu certo ou se não deu. Porque aquilo ali precisa funcionar de alguma forma, ele precisa funcionar da forma correta e em várias formas, tá bom? Então, eu não crio a partindo de, eu achei, ele é desse bonito, jeito. Achei bonito, vou fazer. Vou fazer. Né?
É. E também eu tento não copiar padrões. Tipo, eu vejo um recurso na internet, achei bonito, vou fazer igual. Não. Eu tenho o meu estilo de produto. Tanto que quem consome o meu produto sabe que o meu produto tem um modelo específico. Se a pessoa olhar para o meu produto, ela vai dizer, olha, esse aqui eu acredito mesmo que é da Gabi. Olhei porque ele tem um estilo próprio, né? Eu legal. tenho uma forma de criar o meu recurso. Os meus recursos padronizados, eles têm uma estrutura de letra, tamanho de letra geralmente, o nível de espaçamento, forma. Então eu tento sempre seguir, né, eu sigo um método que eu já estudo há muitos anos e tento seguir esse método o máximo que eu consigo, porque eu acredito que seja o melhor para as pessoas neurodivergentes. Muito legal. Então, Gabi, é muita coisa pra gente falar, né? Isso. Mas a gente tá chegando um pouco no final. E eu queria que você deixasse uma mensagem para o público que tá te assistindo, né? Uma mensagem que sai do seu coração mesmo, né? Tá para as pessoas que tá te assistindo. Bom, se eu pudesse, eu vou falar o que a gente falou um pouquinho aqui, né, bem no início, antes de começar a gravar, mas se eu pudesse deixar uma mensagem para todo mundo, acredita nos seus sonhos, seja ele qual for. Hoje eu ainda não vivo financeiramente dos meus sonhos, mas eu vivo o meu sonho na prática. Mesmo se você esteja só estudando, mesmo se você esteja passando pelo momento mais difícil da sua vida, se você está com depressão, se você está com ansiedade, se você está vivendo as coisas mais difíceis do mundo, se você tem um sonho, ele é a fagulha perfeita para você seguir, tá? Acreditando. Então acredite, seja também qual for a sua religião, coloque tudo nas mãos de Deus que vai dar tudo certo no final, tá? Acreditar é o que a gente precisa para seguir em frente. Levantem a cabeça que vai dar tudo certo. Muito bom. Parabéns, viu, Gabi, por essa mensagem, né? Obrigada. Muito, muito, muito bonita mesmo, tá? Obrigada. E, Gabi, eu queria te agradecer por esse convite, por estar aqui. Nada. A gente vai no teu escritório pra vai ser ver. Vou adorar mostrar para as pessoas o meu micro escritório de criação. Olha, que legal. Eu acho que muita gente que te conhece é curioso pra saber como é que eu faz. adoro. Inclusive, eu posso até fazer um lá na frente pra vocês. A gente vai escolher, eu vou fazer. Você faz do início até o fim. Faço sim, né? monto lá pra vocês, com velcro e tudo. Pronto, perfeito. Pois Acho que todo mundo tem curiosidade em saber como eu é acho também. Pra poder, se vocês virem lá toda a estrutura, vocês vão dizer, meu Deus, como é que ela consegue fazer esse tanto de recurso aqui dentro? Mas vai dar certo, a gente Tá vai, bom. tá, Gabi? Uhum. Então é isso, pessoal. Ficamos com mais um episódio aqui no canal. E eu te espero no próximo episódio. Tchau, tchau!